Bem-vindo ao nosso encontro, para continuarmos a nossa reflexão sobre o documento de Aparecida, tão importante para a nossa vida e para a nossa missão. Continuando o nosso tema, a missão como comunicação de vida, baseado nesse volume, Testemunhos de Aparecida. A convocação missionária afeta a todos. A partir do nosso batismo, nós fomos afetados, atingidos pela convocação missionária. É verdade que a Aparecida não deixa de convidar para a missão em outros continentes, porque nossa capacidade de compartilhar nossos dons espirituais, humanos e materiais, com as outras igrejas, confirmará a autenticidade de nossa nova abertura missionária. A Aparecida nos fala isso no número 379. Nossa capacidade de partilhar experiência missionária confirmará nossa autenticidade. Reconhece que, para não cairmos na armadilha de nos fechar em nós mesmos, devemos formar-nos como discípulos missionários sem fronteiras, dispostos a ir para outra margem. É o documento de Aparecida, no número 376. Essa exortação cai muito bem para as pessoas dedicadas às missões. Porém, os sacerdotes diocesanos, em geral, temos uma série de pré-julgamentos em relação à missão. Quando se aproximam pessoas, por exemplo, das pontifícias obras missionárias, que convidam para a missão, campanhas missionárias, nos parece ler que o seu modo de propor as coisas falta de uma compreensão de nosso carisma, tão local, tão aqui, tão arraigado em um território, tão estavelmente encarnado num lugar e num povo que é o nosso povo até a morte. Então, quando se falava em missão, eu, padre diocesano, minha missão é aqui, na minha paróquia. Por isso, se torna necessário clarificar, esclarecer o sentido completo e exato da convocação missionária, de maneira que possa ser assumida por todos, não por alguns, mas por todos, a partir de sua vocação específica. Da minha vocação de ministro ordenado, da sua vocação de leigo, leiga, casados e assim por diante. Sobretudo, se tomamos consciência e intentamos assumir que não se trata de uma área secundária da pastoral da igreja ou de um aspecto do lado de outros, ao lado de outros. Não. A missão faz parte da natureza da igreja. Esse momento histórico, também na América Latina, é um convite a envolver as nossas comunidades, sua qualidade missionária constitutiva e essencial. E aí a Aparecida nos diz, esta firme decisão missionária deve impregnar todas as estruturas eclesiais. Então, essa firme decisão missionária deve impregnar todas as estruturas eclesiais. Portanto, a minha paróquia, a sua paróquia, a nossa diocese e todos os planos pastorais de dioceses, paróquias, comunidades religiosas, movimentos e de qualquer instituição da igreja. Então, a decisão missionária tem que impregnar a todos e a todas as instituições. Nenhuma comunidade desaparecida, nenhuma comunidade deve isentar-se de entrar decididamente, não de qualquer jeito, decididamente, com todas as forças, nos processos constantes de renovação missionária e de abandonar as ultrapassadas estruturas que já não favoreçam a transmissão da fé.
A conversão pessoal desperta a capacidade de submeter tudo ao serviço da instauração do reino da vida. São palavras dos bispos na Conferência de Aparecida e que o nosso documento relata nos números 365 e 366. Porém, quando o Espírito quer renovar a Igreja, o medo e a comodidade levam a colocar resistência, inclusive teológica. Isso acontece, por exemplo, quando englobamos, dentro da expressão missão, toda a atividade pastoral da Igreja. Não, minha paróquia já é uma missão. Meu movimento já é uma missão. Minha pastoral já é uma missão. Será? Será? Até o ponto que entendemos que o simples cumprimento de nossas tarefas ordinárias já é nossa resposta ao chamado missionário. A Redemptoris Missio, encíclica de São João Paulo II, já chamou a atenção para essa visão simplista de missão. Explicou que a missão ad gentes, para a qual somos todos chamados, sem exceção, é diferente da atenção pastoral ordinária. Portanto, é diferente daquela rotina da vida paroquial, da vida pastoral, da vida dos movimentos eclesiais. Se dirige a povos, grupos humanos, contextos socioculturais, onde Cristo e seu Evangelho não é conhecido, onde faltam comunidades cristãs suficientemente amadurecidas. Na América Latina, a missão assume características peculiares, quando se dirige a pessoas que já não se consideram católicas e foi debilitando a sua identidade cristã até prescindir de Jesus Cristo em suas vidas, ainda que vivam em lugares caracterizados por uma cultura de raiz católica. Trata-se da chamada reevangelização ou nova evangelização, tão destacada por São João Paulo II. Redemptoris Missio, a encíclica do Papa, descreve-a como um primeiro anúncio dirigido a pessoas que não se reconhecem já como membros da Igreja, levando à existência afastada de Cristo e do seu Evangelho. Esse fenômeno explica-se pelas características do mundo atual, onde, muitas vezes, os pais batizados não dedicam tempo a seus filhos, não lhes transmitem a fé católica e, levados pela voragem da vida pós-moderna, nem sequer levam seus filhos para batizar. É verdade isso que estou dizendo? Basta dar uma olhada ao nosso redor e encontraremos tanta gente agindo dessa forma. Nessas famílias estão os típicos destinatários de uma nova evangelização, que se vê facilitada porque, em geral, não se situa no contexto de recusa explícita ou de uma ignorância total da proposta cristã, mas que pode estar condicionada por uma situação de indiferença, desinteresse, ou inclusive de preconceitos negativos gerados pelos meios de comunicação. Porém, a situação dos filhos dessas famílias, que já não foram levados ao batismo, que nem sequer foram batizados, não é uma nova evangelização. Começa a integrar o grupo da missão ad gentes em sentido estrito. Ou seja, para esses não batizados, mesmo aqui no nosso território, é questão de missão ad gentes, ou seja, missão que leva ao outro o anúncio de Jesus Cristo na expectativa de uma resposta positiva que acolhe o anúncio de Cristo, se deixa envolver pela pessoa e mistério de Cristo, entra na comunidade eclesial pela porta do santo batismo. Essas distinções, ainda que necessárias, são insuficientes para entender o sentido da missão na América Latina e no Caribe.
Com efeito, se a reevangelização ou nova evangelização se dirige a pessoas que já não se reconhecem como membros da igreja, levando uma existência, uma vida afastada de Cristo e do seu evangelho, isso não pode dizer-se estritamente da maior parte dos latino-americanos. Esta modalidade de missão é facilmente aplicável a várias regiões da Europa, porém, não tanto nas populações da América Latina, as quais seguem reconhecendo-se como membros da Igreja Católica e, a seu modo, levam uma existência intimamente conectada com Cristo e com seu Evangelho. Também, tampouco se lhes aplica a categoria de atenção pastoral ordinária, o normal da nossa vida pastoral, uma vez que a maioria deles não participa da missa dominical. Quanta gente não participa da nossa missa dominical? E não integram grupos ou instituições de paróquias ou movimentos católicos, de maneira que as estruturas ordinárias da igreja não chegam a eles. Se dizem católicos, mas na prática algo fica a desejar. No documento de Aparecida, encontramos uma valorização da piedade popular mais positiva em que qualquer outro documento do Magistério Universal e, inclusive, do Magistério Latino-Americano. Não contém as advertências e reparos que apareciam, inclusive, em Puebla. E quando aparecia nos documentos da Igreja o tema da piedade popular ou da religiosidade popular, normalmente vinham com algumas recomendações, com algumas advertências. O documento de Aparecida não trata da piedade popular com advertências, pelo contrário. Somente convida a promover o seu crescimento. Esse convite não tem um sentido dialético, mas propõe um desenvolvimento a partir da riqueza peculiar que identifica a mesma piedade popular. Por isso, é preciso evitar o erro frequente de equiparar a pregação nesses setores com as pregações em lugares não cristãos. Faltam distinções mais precisas que nos ajudem a compreender adequadamente o sentido da missão em nossos países. Porque num país não cristão, já não dizemos que a missão cristã seja indispensável para a salvação das pessoas. Hoje, os teólogos ensinam de modo quase unânime que não só é possível a salvação dos pagãos, mas que a graça do Espírito pode atuar por outros caminhos nos corações de milhares de pessoas que não creem e não conhecem Jesus Cristo. Para essas pessoas, não há outro plano de salvação a não ser associando-se misteriosamente à Páscoa de Jesus Cristo. O Concílio Vaticano II deixou isso muito claro. Vivem de Cristo de modo real, ainda que implícito. Portanto, ali precisa um anúncio explícito da pessoa, do mistério, da palavra do reino de Jesus. Pode-se dizer o mesmo com respeito aos fiéis penetrados pela piedade popular? Podemos afirmar que a missão tem sentido para que explicitem algo que eles já estão vivendo implicitamente? Parece que não. Para compreender melhor o que estamos dizendo, consideremos brevemente um valioso documento da Comissão Teológica Internacional da Santa Sé, um documento chamado O Cristianismo e as Religiões. Esse documento indica que a chamada novidade cristã é, antes de tudo, a vida nova que se faz nossa pela ação do Espírito. Porque também a letra do Evangelho mataria se não tiver a graça interior. Esta vida nova no Espírito é universal, uma vez que a graça do Espírito Santo atua nos não cristãos que se unem ao mistério pascal por caminhos que só Deus conhece. O Vaticano II disse isso na Gaudium et Spes, número 22.
de modo que também eles podem estar justificados pela graça de Deus. Isso é possível ainda quando eles não conhecem a letra do Evangelho ou não aderiram expressamente à explicitação cristã, ou seja, ao anúncio explícito da boa nova da salvação. A palavra justificados, uma vez que não se diz o contrário, deve entender-se em seu sentido teológico preciso e tradicional. Qual o entendimento? Justificação ou justificado significa como passagem do estado de pecado para a vida da graça santificante. É aquilo que acontece com cada um de nós no nosso batismo. É o que acontece quando pecamos gravemente e recebemos a absolvição sacramental do perdão. Passamos do estado de pecado para a vida da graça santificante. Por conseguinte, afirma-se a possibilidade de que os pagãos vivam na graça santificante, na amizade com Deus, ainda quando não tenham recebido o batismo, nem pertençam visivelmente à igreja. Esta possibilidade de receber a graça de Deus e ser salvos sem os meios ordinários estabelecidos por Cristo, também foi claramente proposta na Redemptoris Missio de São João Paulo II. Ele dizia: o fato de os crentes de outras religiões poderem receber a graça de Deus e serem salvos por Cristo, independentemente dos meios normais por ele estabelecidos, aqui vem um dado fundamental para nós, não suprime de fato o apelo à fé e ao batismo que Deus dirige a todos os povos. Não é porque a graça de Deus, a ação de Deus, atinge também os não batizados, que nós podemos ficar de braços cruzados. Não. Todas as pessoas têm o direito de acolher, receber o anúncio, o apelo da fé, que se dirige a todos. Isso não implica uma atividade universal do Espírito desligada da ação de Jesus, já que a ação do Espírito sempre se orienta ao Verbo encarnado. As três pessoas da Trindade não agem isoladamente, e muito menos uma contra a outra. As três pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, agem sempre conjuntamente, como comunidade. Podemos afirmar, então, que em todo ser humano que está justificado por graça de Deus, há uma experiência de Cristo ressuscitado e do Espírito, ainda que não esteja tematizada de modo de um cristianismo já explicitado. Dizemos assim que essa universalidade própria da ação direta da graça é sempre, ao mesmo tempo, presença e ação de Cristo ressuscitado e do Espírito, cujas missões são inseparáveis. A missão de Cristo e do Espírito Santo são inseparáveis. A presença do Espírito orienta ao encontro com Cristo, com o Cristo do Evangelho, e a uma comunidade visível na igreja. Lembrava São João Paulo II na Redemptoris Missio. Por isso mesmo, não podemos renunciar ao anúncio explícito de Cristo. O fato da graça de Deus agir onde o Evangelho não foi anunciado ainda, não nos dá o direito de renunciar o anúncio explícito de Jesus Cristo para quem nunca o conheceu. Mostrando então a inaudita proximidade de Deus que se realizou na encarnação. Precisamente quando afirmava que os seguidores de outras religiões podem receber a graça, São João Paulo II convidava a dialogar com eles com a convicção de que a Igreja é o caminho normal de salvação e que só ela possui a plenitude dos meios de salvação. Só a Igreja possui a plenitude dos meios de salvação. Isso nos envolve, nos compromete com a missão. Se nós, Igreja, temos a plenitude dos meios de salvação, temos que anunciá-los aos outros para que também desfrutem desses meios, porque a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Foi para isso que Jesus
veio ao nosso mundo, viveu a nossa vida, morreu, ressuscitou. A plenitude que alcança um não cristão quando presta sua adesão a Cristo e à Igreja não é só uma explicitação intelectual do que já tinha, porque não significa somente uma tematização da transcendência, mas sim a maior realização da mesma. O Espírito não somente realiza a passagem do estado de pecado para a vida da graça, mas também derrama na Igreja Católica plenitude de possibilidades de conhecimento, de contemplação, de celebração, de comunhão, de discernimento, de testemunhos explícitos e de riqueza de dons, em ordem que a vida na graça não seja somente um germe, uma semente que basta para salvar-se, mas que alcance o seu pleno desenvolvimento na existência da pessoa. O contexto da Igreja Católica não só permite um conhecimento explícito de Cristo, ausente nos não cristãos, mas sim uma plenitude em ordem ao crescimento de todos os aspectos da vida na graça, e não somente do aspecto cognoscitivo. Isto é, a graça pode alcançar na Igreja sua máxima e mais perfeita expressão, pode, portanto, espraiar-se com sua maior riqueza. A experiência sacramental é uma dimensão da graça que responde à realidade histórica e sensível do ser humano e prolonga no mistério da encarnação. A graça que procede do Verbo encarnado tem sempre um dinamismo de encarnação que orienta para expressar essa vida em Cristo de modo externo e sensível. Isso aparece muito na piedade popular, na espiritualidade popular, e Aparecida, documento Aparecido no número 263, vai dizer o seguinte: não podemos desvalorizar a espiritualidade popular ou considerá-la como secundário da vida cristã, porque seria esquecer o primado de quê? O primado da ação do Espírito e a iniciativa gratuita do amor de Deus. A piedade popular contém e expressa um intenso sentido da transcendência, uma capacidade espontânea de se apoiar em Deus e uma verdadeira experiência de amor teologal. É também uma expressão de sabedoria sobrenatural, porque a sabedoria do amor não depende diretamente da ilustração da mente, mas da ação interna da graça. Por isso, a chamamos de espiritualidade popular, disseram os bispos. Ou seja, uma espiritualidade cristã que, sendo um encontro pessoal com o Senhor, integra muito o corpóreo, o sensível, o simbólico e as necessidades mais concretas das pessoas. É uma espiritualidade encarnada na cultura do simples, que nem por isso é menos espiritual, mas que o é de outra maneira. Então veja, a Aparecida valoriza, como disse há pouco, a piedade popular. Caminhar de joelhos para o crucificado e beijar uma cruz com lágrima nos olhos não é implicitamente cristão, mas explicitamente católico. No olhar amoroso e confiante a uma imagem da Virgem Maria, não é um cristianismo implícito, mas explicitamente católico, porque nessa imagem se lê o Evangelho. É mais, quando a maioria de nossas populações, de nossos países, levam seus filhos para batizar, estão manifestando sua clara inserção na Igreja Católica e o reconhecimento crente dos meios sacramentais de salvação presente neles, nos sacramentos. Por conseguinte, é evidente que no contexto da piedade popular não podemos falar de uma ação universal do Espírito, mas de sua ação peculiar.
que realiza no seio da Igreja Católica. A piedade popular é uma maneira legítima de viver a fé, um modo de se sentir parte da Igreja e uma forma de ser missionários, onde se recorrem às mais profundas vibrações da América Latina, diz o documento de Aparecida, no número 264. Sua força sacramental, sua força de sinal é tão intensa que chegou a transfigurar a cultura de nossos povos, coisa que, evidentemente, não sucedem nas populações não cristãs. A piedade popular é um cristianismo profundamente enculturado que contém a dimensão mais valiosa da cultura latino-americana. É o que diz Aparecida no número 258. Então, a evangelização da piedade popular só procura um desenvolvimento de algo que já é próprio e explicitamente cristão, segundo o seu modo cultural. O documento de Aparecida se expressa com muita precisão no número 262, quando diz o seguinte: 262. Quando afirmamos que é necessário evangelizá-la ou purificá-la, não queremos dizer que esteja privada da riqueza evangélica. Então, está falando aqui da espiritualidade popular. Simplesmente desejamos que todos os membros do povo fiel, reconhecendo o testemunho de Maria e também dos santos, procurem imitá-los cada dia mais. Assim, procurarão contato mais direto com a Bíblia e maior participação nos sacramentos, chegarão a desfrutar da celebração dominical da Eucaristia e viverão ainda melhor o serviço do amor solidário. Por esse caminho, será possível aproveitar mais o rico potencial de santidade e justiça social que a mística popular encerra. Muito bem, hoje ficamos por aqui. Nosso próximo encontro continuaremos com o tema da missão para comunicar vida. Até lá!